vamos falar dos fundamentos e princípios para o tratamento de dados. O fundamento é aquilo que serve de base, qual vai ser a causa ou a razão para o tratamento e em que deve se apoiar, né, esse tratamento. Então, de acordo com a LGPD, os fundamentos para a utilização dos dados pessoais são o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, que é a capacidade de um indivíduo saber quem está tratando seus dados, como eles estão sendo tratados, como eles vão ser excluídos, enfim. Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor e direitos humanos. O livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, esses são os fundamentos para o tratamento de dados. Já os princípios, eles são instrumentos norteadores, é o ideal do estado das coisas que a gente quer alcançar. Então, eles sempre devem ser observados quando forem efetivados, né, o tratamento desses dados pessoais. Então, conforme o artigo 6 da lei, o 6º, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé, que é o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade, e os seguintes princípios. Esses princípios são muito importantes porque é como se fossem regras gerais para a aplicação da lei. Então, compreendê-los facilita o tratamento dos dados no dia a dia. O princípio da finalidade, que é a realização do tratamento de dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Então, se você é uma empresa e vai fazer um tratamento de dados, você tem que me informar qual a finalidade desse tratamento. E uma outra coisa, não pode ter um tratamento posterior com outra finalidade. Então, se você pega os meus dados no setor de RH para fim de formação de cadastro de colaboradores, enfim, para eventual emprego futuro, você não pode posteriormente utilizar esses mesmos dados no setor de marketing para envio de propaganda, sem me avisar previamente, expressamente, de forma inequívoca. Esse é o princípio da finalidade. Princípio da adequação. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. O tratamento que você realiza com os meus dados pessoais deve estar compatível com a finalidade informada. Então, se você coleta os meus dados para fim de marketing, o caminho inverso, você também não pode usar ele depois no RH, para outros propósitos, enfim, tem que ser adequado ao tratamento informado. Necessidade, princípio da necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivo em relação às finalidades do tratamento de dados. Esse também é chamado de princípio da minimização, ou seja, você tem que tratar os dados o mínimo possível, que é a minimização da coleta. Colete e trate somente o necessário para a finalidade informada e adequado àquilo que foi passado para o titular de dados. O exemplo clássico é o da farmácia, que sempre nos solicita o nosso CPF, né? E o que acontece? Para a concessão do desconto, ele só precisaria saber se eu sou uma pessoa física, então o CPF bastaria. Mas tem alguns estabelecimentos que ainda pedem RG, endereço, e-mail, enfim. Então, colete o mínimo, trate o mínimo e dentro da finalidade que foi informada. Quanto menos dados você tratar, melhor e mais seguro para todos os envolvidos. Um outro exemplo. Quando você vai fazer uma contratação no setor de RH, você precisa solicitar a religião do colaborador? Agora é a famosa resposta do advogado, depende, porque existem religiões, como a Adventista do Sétimo Dia, que não trabalham no sábado. Então, se a sua empresa for abrir no sábado e realmente precisar dessa informação, aí seria legítimo. Então, a gente tem sempre que analisar o cenário para verificar a adequação e a finalidade da coleta e do tratamento. Outro princípio do livre acesso, a garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade dos seus dados.
Então você pode acessar, consultar de maneira simples e facilitada todos os dados que estão sendo tratados, né? Qualidade dos dados, outro princípio. Garantir aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Então, eu tenho direito a garantir que meus dados são exatos, corretos, claros, atualizados e que sejam relevantes, de fato, para a finalidade e para o tratamento que foi proposto. Inclusive, a lei me oferece essa possibilidade de correção dos dados incompletos e desatualizados, eliminação de dados pessoais que estejam sendo tratados com consentimento, dentre outros mecanismos, né? Outro princípio da transparência. Garantir ao titular de dados informações claras e acessíveis sobre o tratamento de seus dados e os responsáveis. Princípio da segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas, como invasão, destruição, perda ou difusão de dados. Princípio da prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Isso aqui é o que a gente vai chamar do conhecido Privacy by Design, que são medidas técnicas e administrativas que são utilizadas e devem ser pensadas desde a concepção do serviço ou do produto até a sua execução. Então, o Privacy by Design ele vai contar com alguns princípios que são importantes na nossa atuação, que são o princípio de ser proativo e não reativo, privacidade como configuração padrão. A opção para tornar algo público deve ser posterior. Privacidade incorporada ao design. Considerar todos os interesses envolvidos, sobretudo do titular. Segurança de ponta a ponta, durante todo o ciclo de vida do produto ou do serviço. Preservação da visibilidade, transparência e respeito à privacidade do titular. Então, esses são os princípios do Privacy by Design. Outro princípio trazido pela lei da não discriminação. Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ou ilícitos ou abusivos. Então, seria a impossibilidade de tratar os dados para fins discriminatórios, para evitar a estigmatização e seja pela criação de estereótipos, de perfis, pela limitação dos direitos da pessoa por meio de uma forma automatizada ou não. Por fim, nós temos o princípio da responsabilização e prestação de contas, que é o famoso accountability, né? Que é a demonstração da adoção de medidas técnicas e administrativas eficazes para cumprimento da lei, né? E das normas de proteção de dados em geral.